Mas eu queria hoje trazer um assunto que esse sim eu considero um assunto leve. Leve em até determinado ponto. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas assim, não, eu não acho que seja uma coincidência, como minha mãe dizia, por providência, estou eu aqui morando no campo, morando no interior de São Paulo. O meu irmão Robson mora também num sítio. E o meu irmão Gondim também mora no interior da Bahia. Lugares maravilhosos, muito próximos à natureza. Quando eu estou caminhando aqui, queridos, saio pela manhã para caminhar com a minha esposa, que eu sinto o ar puro, o silêncio da cidade, porque é uma cidade pequena, Engenheiro Coelho, e a gente caminha também próximo à mata. Eu costumo, enquanto estou caminhando, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu já morei na cidade grande e eu sei como é complicada a vida na cidade grande. Como o agito, às vezes, faz a gente perder Deus de vista por causa da correria, por causa do barulho, por causa da agitação. Então, hoje, quando eu estava lendo o livro Eventos Finais, eu comecei a pensar: por que não conversarmos um pouco a respeito da vida no campo? E eu queria aproveitar que meu irmão Lito está aqui e perguntar para ele: Lito, como é que é a sua vida aí, vivendo no interior da Bahia? Eu sei que você tem algumas coisas que você planta aí na sua terrinha. Não é uma terrinha muito grande, mas você ama esse espaço que você tem aí e você trabalha nessa terra aí. Fala um pouquinho dessa experiência e aproveita, fala também o que o Espírito Profecia comenta a respeito dessa oportunidade que Deus nos dá e esse convite, na realidade, que Ele nos faz, né? De, se pudermos, fique bem claro, morarmos no campo. Fala aí pra gente, da tua experiência. Eu estou morando aqui numa cidade que tem 40 mil habitantes, mas só que eu não moro nela, né, na parte urbana. Eu moro mais na parte agrícola, né, a parte mais distante, que é Capoeiro Sul, que fica no alto da montanha. No alto, não exatamente da montanha, mas na parte mais alta, né? Então, é uma experiência inovadora, porque é gostoso demais, né? A gente se sente mais seguro, cria os filhos mais próximos da natureza, aprendendo lições que lhes aproximam mais de Deus, né? E é o que Ellen White defende nesse livro que nós estamos lendo, né? Do bem que faz para nós adultos e para os filhos. Eu estou sempre aprendendo coisa nova aqui, porque eu tenho um quintal grande, eu plantei umas 20 e poucas frutas. Eu tenho aqui abacate, pitanga, jabuticaba, caju, graviola, pêssego, maçã. Bom É uma loucura demais, aqui, hein? né? Assim, eu lembro agora de uma menina que escreveu puxando a orelha de Robinho, do Robson, pastor Robson, dizendo: você fica falando aí de cidade, mas não sabe como é duro, não, viu? Não é assim, não, plantando e já dá logo, não. Mas é gostoso, passar o tempo mesmo cuidando e esperando. Agora mesmo eu estou com o pé de saputi aqui, cheio de saputi. E é aquela sapota grande, doce que só mel. Enfim, o pé de amora está cheio de amora, o de goiaba está cheio de goiaba. Enfim, demora, né? Claro, não pode ser assim da noite para o dia. A questão do tempo para Deus é outra grande lição profunda para a gente pensar. Então é bom, né? A gente vai cuidando da terra, aí tem a poda de limpeza, a poda de frutificação, a poda de crescimento. E eu vou lendo na internet e vou aprendendo e vou cuidando aqui. Tem o solo que tem que adubar, tem as pragas que você tem que lutar contra elas, as formigas que destroem uma pequena árvore em uma tarde ou numa noite. Então, é o símbolo também do inimigo, né, que visa destruir a gente. Uhum. Então, eu tenho aqui aprendido lições, especialmente da vida conjugal, né, porque a gente aprende que o marido é a lavoura da esposa e a esposa é a lavoura do marido. Essas coisas assim a gente aprende nesse dia a dia. Então, é maravilhoso.
Se bem que hoje, essa menina que falou isso para Robson também, outros falam que, como assim? A gente vai embora da cidade e vai abandonar a cidade? Mas então, e como é que é o evangelismo? Não é isso. A Ellen White não fala isso. Ela apenas mostra que é um lugar melhor para se viver, mas deve ser uma estação para nós, um ponto estratégico para vivermos e, ocasionalmente, irmos a Jerusalém, como Jesus fazia. Ele morava fora, em Nazaré, mas ia para Jerusalém cumprir a sua missão. Então, não é que a gente deve abandonar a cidade. Até nisso a gente teve exemplo de Jesus, né, Lito? Exatamente. Jesus tinha um ponto estratégico da sua morada, e ele ia trabalhar, ia fazer o evangelismo lá em Jerusalém. Então, assim, se bem que hoje também já se fala, né, os inimigos dessa ideia, que também que é um lugar, se tornou perigoso também, as quadrilhas estão escolhendo as cidades menores para fazer aquele barulho todo, assaltar os bancos, mas mesmo assim, assaltar também fazendas, esses lugares ricos, né? Porque não tem muito policial e tal, mas mesmo assim não tem comparação com a vida atribulada numa cidade. Eu queria aproveitar, além do texto que você me deu, para a gente partilhar aqui com vocês, tentar mostrar rapidamente que há uma certa aversão de Deus à ideia de cidades, de se viver em cidades. Deus nunca aprovou, nunca abonou esse plano de aglomerado, de cidades com 2 milhões, 200 milhões, sei lá, 200 milhões não, mas assim, 10 milhões, 50 milhões. Esse absurdo, né? Que é uma loucura, né? Eu tenho aqui um texto de Gênesis 4:17 que diz: Caim, após receber a maldição de Deus e ter se retirado da casa de seu pai, fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu primeiro filho, Enoque. Então, sabe, Caim já foi fazendo mais uma atitude que não era do agrado de Deus. Tá? Aí vem Gênesis 11:4. Disseram os homens: Eia, vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. Então, nota que a ideia primeira não foi a torre. A primeira ideia foi uma cidade. Mais uma vez, aí diz uma torre cujo cume toque nos céus, façamos o nosso nome, né? Para que não sejamos mais espalhados sobre a face da terra. Mas a ideia de Deus era que se espalhasse sobre a face da terra. Multiplicar e encher a terra. Então, Deus queria uma distribuição mais sustentável do mundo. Pessoas espalhadas, você vê hoje, a gente vai viajar, vem inúmeras terras. O Brasil é o primeiro país no mundo em terras ecúmenas. Existem terras inecúmenas, que são não habitáveis, e as terras ecúmenas, que são terras habitáveis. Então, a Rússia é um dos maiores países do mundo, mas é o maior do mundo em terras inecúmenas, coberta de gelo, onde não se planta nada. E aqui no Brasil nós temos essa imensidão. A gente está nas viagens, a gente vai vendo quilômetros e quilômetros sem ninguém habitar. Por quê? Porque está todo mundo concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, e outras cidades menores que são também superhabitadas. O texto está em Gênesis 1:28, né? Deus abençoando e dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí vem um texto de Isaías 14:21, pesadíssimo. Deus dizendo: preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então, assim, eu queria só abrir esse parênteses rapidinho aqui para mostrar o desagrado de Deus com a construção das cidades. E aí vem agora, para essa turminha que critica, vamos sair, a própria Jerusalém. Ó que coisa Deus fala em Isaías 1:21, sobre também Jerusalém. Porque Deus queria a população do seu povo espalhada, por isso que ele deu inúmeras cidades. E, em determinadas ocasiões, ir para o centro ali, que era Jerusalém, seria o centro da adoração. Entendeu? Mas não seria um lugar para a habitação. Aí ele diz: como se fez prostituta, ó que coisa pesada. Robinho vai gostar dessa aí. Ó que, como se fez prostituta a cidade fiel,
ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então, assim, está claro, né, que não é do desejo de Deus. Aí vem a grande Babilônia e a destruição em Apocalipse 16, verso 19. E aí vem agora, justamente esses textos do livro que nós estamos lendo, sendo que esse aqui é de Vida no Campo, né? Ellen White recomendando, desabonando a vida nas cidades e recomendando a vida longe delas. Também é bom a gente esclarecer que o tema de hoje, como disse o pastor Semê, ele é leve, mas vai ficar pesado. Porque agora, o estudo de hoje está voltado para a preocupação de vivermos a nossa vida na cidade. Não é exatamente uma fuga, é a procura Isso. de um lugar melhor para se viver. Só que depois vem a fuga por conta do decreto dominical e a outra fuga por conta do decreto de morte. Que aí, o decreto dominical é cidade longe, mas o decreto de morte é para ir sair dessa cidade que já estaríamos morando por conta do decreto dominical, para ir para lugares longe. Não é mais nem viver em casas, aí já é para vivermos em tenda, né? Há uma tenda aqui e já foge para outro lugar, que a perseguição é para nos matar. Então, Ellen White, ela diz, em todo mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios, por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontra-se estimulantes à sensualidade, ao desregramento, avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, de roubos, assassinatos, suicídios e crimes revoltantes. É só o que a gente vê. Aí, em Vida no Campo, página 9, ela diz, em lugar da cidade apinhada, buscar algum ambiente afastado, onde os filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das tentações. Porque se supõe que esses lugares haja menos tentação. Lógico que é verdade que hoje existe a mídia, né? É só ligar a televisão. Mas ainda assim é um lugar ideal para vivermos afastado dessas misérias que estão nos centros urbanos, né? Ela diz mais aqui, a cada... Quer falar, alguém? Eu queria completar... Foi eu que falei, Lito. Eu queria completar esse texto que você acabou de ler aí com um texto que eu estou com ele aqui na minha mão, eu gostaria de ler, que diz assim, ó, não é a vontade de Deus que o seu povo fixe residência nas cidades. Isso é tão claro, né, quando a gente lê, muito claro. Onde há constante agitação, que você foi lendo aí os males da cidade, e aí eu achei esse texto aqui que era um complemento. Onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar os seus filhos de tal coisa, pois todo organismo, olha só, todo organismo é prejudicado pela concorrência, precipitação e barulho. Pela correria, precipitação e barulho. Então, aquilo que a gente falou no início, né? Exatamente. E tem um texto aqui, Semir, que você vai gostar muito, que é um toque que eu acho que pouca gente sabe, que está lá na mesma página 84 do Eventos Finais. Além daquele texto que você me deu, ele diz assim, o Senhor recomenda que o seu povo fixe residência longe da cidade, pois a hora em que não cuidarem, fogo e enxofre vai cair do céu sobre as cidades. Então é interessante, não vai cair para o mundo inteiro, todo o território do mundo, não. O lugar, o alvo principal do fogo e enxofre serão as cidades. Então, estaremos também aquela expressão, Lito, permita te interromper, inclusive a expressão de Apocalipse que diz assim, que a terça parte dos homens foi ferida, indica que as pragas não serão universais, né? Elas cairão em pontos, em espaços estratégicos que Deus vai determinar. Exatamente. E aí, finalmente, ela diz, saiam das cidades, o mais depressa possível. Aí vem a parte que Robinho sofre muito lá no canal dele, porque o pessoal, aqueles nó cegos, né, que só gosta de ficar agitando as pessoas e falando contra, né? Dizendo quem é que tem dinheiro para comprar terra, mas eu digo para vocês uma coisa, no interior, o preço de terreno é bem mais em conta, e não é terreno muito grande, é um terreno pequenininho para você montar sua casa, tem um quintalzinho, tá ótimo, não precisa ser
1.000 alqueires, não. E os preços são mais em conta, tanto de casa quanto de terreno. Então, todo mundo que se planejar, e Ellen White também fala, isso a Bíblia também diz, né? Você quer construir uma torre? Junte dinheiro antes e veja se é possível você levantar a torre com o dinheiro que você tem na mão. Jesus foi quem falou isso, né? Então, se você juntar dinheiro, vai ter condição qualquer um de nós de comprar um terrenozinho pequeno e fazemos na nossa casinha. Ela diz isso. Comprei um terreno, um pedacinho de terra. Sim. E aquelas pessoas que não têm condição nenhuma, zero, 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 devem dizer para Deus isso e começarem a orar a esse respeito. Que Deus abre portas. Tem coisas incríveis acontecendo na vida de muita gente nesse sentido, que eu fico impressionado. E quando a gente menos espera, Deus abre uma porta, porque a vontade dele é essa. Então a gente deve pelo menos orar a esse respeito, né? É isso. Ela diz que pequeno pedacinho de terra que possa ter um jardim, um pomarzinho, onde os nossos filhos possam ver as flores crescerem e aprenderem lições de simplicidade e pureza, né? Que é o jeito de se viver no interior. Eu estou aqui, pastor Robson recentemente comprou um terreninho, que o Robson é o barão da família, entendeu? Então ele comprou um terreninho um pouquinho maior. O meu é pequenininho, mas o dele é bem maior. Tem gente que não conhece essa expressão, barão. Né? Barão, né? Tem gente que não conhece essa expressão. Né? Mas é só brincadeira, pessoal. Mas é o seguinte, ó. Eu queria que Robinho comentasse com a gente uma parte do Eventos Finais que eu mandei para ele, que Ellen White diz por que é tão prejudicial para as famílias viver nas cidades, especificamente para as famílias. Comenta aí, Robinho, você também que já traz com você essa experiência, essa vida no campo, que você já disse que é dura, que é difícil, mas com Deus tudo é possível, né? Então, ninguém vai sair correndo desesperado, ainda tem que ir para o campo, porque Deus está mandando. Mas aproveita, se a gente tiver tempo aqui, temos ainda 11 minutos, aproveita e já dá alguma dica para o pessoal aí de como planejar ou como pode realizar esse sonho. E quem sabe morar um dia no campo. Sim. Há uma tendência natural do ser humano de buscar conforto. É super inteligível isso. A gente entende que as pessoas buscam conforto. A gente vê na história de Abraão e Ló, Abraão deu a oportunidade de Ló escolher e Ló escolheu a parte da cidade e foi para lá, e a situação, nós sabemos o que é que aconteceu. Fugindo então, sendo praticamente arrastado pelos anjos, o anjo disse, olha, vai, se você olhar em Gênesis 19, você vai ver que o anjo diz assim, salva a tua vida e corre para o monte. E o Ló, o que foi que ele disse? Não, Senhor, não. Me deixa ir para aquela cidadezinha ali, olha, ela é pequena. E o que aconteceu, meus queridos, é que Ló foi para lá e ele viu que depois que tudo aconteceu, a cidade foi destruída, Sodoma e Gomorra, ele viu então a impiedade que mesmo naquela cidadezinha pequena ali estava acontecendo, e ele foi então finalmente para a caverna, e nós já sabemos o final da história, e depois, no decorrer da história, nós lemos que essa cidade também foi destruída, mesmo a cidade pequena dele. Sabe, queridos, a situação é muito difícil, é realmente uma das coisas mais interessantes que foram faladas aí, entre Semei e o pastor Semei e o pastor Gondim, é sobre a questão do juízo. Nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia falando que os juízos de Deus caíram sobre o campo, mas os juízos caíram nas cidades, e assim vai acontecer nos últimos dias. Os juízos não cairão nas montanhas e nem no campo, mas sim nas cidades. As pragas, aonde as pragas irão cair? Sobre as montanhas, sobre o campo ou sobre as cidades? Então, realmente é um assunto que devemos realmente dedicar a nossa atenção, principalmente sabendo e entendendo que estamos na contagem regressiva da volta de Jesus. Eu queria ler aqui um dos motivos, entre tantos que a irmã White falou, um dos motivos que ela nos orienta a ir para o campo e sair das cidades. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritual
por morar na cidade. Então você me ouviu bem, não tem uma família em 100 famílias que se beneficiou física, mental ou espiritual por morar na cidade. Então, meus queridos, tirai vossos filhos dos cenários e sons da cidade, para longe do estrépito, do ruído de bondes e carroças, e eles terão uma mente mais sadia. Olha só, na época de Irmão White, barulho era considerado nos bondes, pelos bondes e pelas carruagens. Agora, olhe, trazendo para os dias de hoje, meus queridos, que barulho nós temos? Nós temos os barulhos dos aviões, nós temos o barulho do metrô, nós temos o barulho dos trens, nós temos o barulho dos carros, nós temos o barulho dos caminhões de lixo, dos caminhões de carga, nós temos o barulho dos vizinhos que tocam aquelas músicas a noite inteira, às vezes com volume ensurdecedor. Eu vou confessar a vocês, eu estava morando em Porto Seguro, perto da Orla, foi uma das piores escolhas que eu fiz na minha vida de morar perto da Orla, porque todo final de semana tinha festa e a cama só faltava balançar, pular no meu quarto com o som. Um dia eu saí para tentar resolver o problema, não resolvi nada, porque ninguém conseguia dormir. Então vocês imaginem se na época de White, o barulho de carruagens e de bonde incomodavam a mente das crianças, e agora, meus queridos, na modernidade e com a tecnologia que nós temos, então realmente é preciso tomar uma decisão, aqueles que podem. Mais uma coisa, pais e família, pais com a família afluem às cidades porque na sua fantasia parece ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer, não estando na escola, obtêm a educação de rua e contraem hábitos de vícios e dissipação. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar o nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. E a irmã White também fala que as cidades são um viveiro de vícios. Meus queridos, eu quero aqui falar para vocês o seguinte: muitos falam, eu não posso, eu tenho orado, mas eu não tenho dinheiro. Quem disse que você precisa de dinheiro para comprar um sítio? Você pode alugar um sítio. Na minha rua, eu encontrei, na rua do sítio que eu vivo, eu encontrei sítios por R$250 o aluguel. Você me ouviu bem? R$250 o aluguel. Semei, você tem um amigo, o nosso amigo Marcelo, ele mora também num sítio e o preço muito acessível, o sítio que o Marcelo mora. Nós temos também outros sítios que eu ouvi saber dos irmãos de R$500 o aluguel. Então, aonde você encontraria na cidade um local com as bênçãos da natureza, com um pedaço de terra, com o canto dos pássaros, com a brisa suave, o farfalhar das folhas das árvores, toda esse ruído, não vou dizer ruído, mas esses sons medicinais, por R$250, R$500? Agora é preciso entrar no mato para poder achar essas oportunidades. Mas eu garanto a você que se você orar e se você entrar no mato, você vai encontrar. As bênçãos para a vida no campo são incríveis. A experiência que tive ao plantar, né, a ter as minhas próprias plantações de coentro, de cebolinho, de cenoura, de pepinos, de couve, de alface, olha... Abacate, olha que coisa linda, mas é uma coisa tão fantástica. Tem muita coisa, uma bênção de Deus. Então você vai usufruir, você vai viver uma atmosfera que é uma atmosfera celestial. É como se Deus tivesse, morar no campo, é como se Deus tivesse o tempo todo falando para você, ao acordar, eu te amo com o canto dos pássaros. Durante o dia, eu te amo com a brisa que tem no campo.
ao anoitecer, no pôr do sol. Eu te amo com o pôr do sol lindo do campo. Então, meus queridos, aqueles que podem, se esforcem. Os que não podem, orem, porque Deus responde a oração. Sabe de uma coisa? Uma vez eu orei pedindo a Deus para morar no campo, e Ele me deu de presente um local para morar no campo. Ele me deu também de presente uma pessoa que construiu a minha casinha no campo. E eu quero dizer que no meu canal, como eu promovo muito assuntos de vida no campo, vez ou outra, pessoas me escrevem felizes: pastor, é incrível, eu orei e Deus abriu as portas. Eu acabei de ganhar um sítio, eu acabei de ganhar um terreno, eu acabei de conquistar algo que o Senhor fez aparecer do nada. Queridos, quando nós olhamos para o lado, para o outro e não vemos saída, Deus tem mais de 1000 maneiras de responder às nossas orações. Eu tenho certeza que você me sabe muito bem o que estou falando. Deus pode criar do nada as situações, Deus pode criar do nada as oportunidades e fazer com que os nossos sonhos, se são sonhos em harmonia com Ele, sejam realizados. Então, assim, é hora de pensar mais sobre esse assunto. É hora de cuidar dos nossos filhos, salvar a nossa família e preservar-nos do mal que está nas grandes cidades. As cidades são viveiros de vícios, de males. E para terminar, um dia assistindo uma pregação de um pastor, e ele falou assim: eu não entro mais em shopping center. E eu fiquei muito assustado. É um pastor de grande renome, é um pastor muito, mas muito conhecido na internet. E ele disse: eu não entro mais em shopping center. Eu fiquei impressionado com aquela decisão. E ele explicando à família e aos filhos o fato do erotismo, da sensualidade, do culto ao materialismo, do consumismo desenfreado. Ele falou que esse lugar não é um lugar para um filho de Deus. Quantos de nós não amamos um shopping center, um centro da cidade? Mas é hora de buscarmos a fé dos nossos pais, de buscarmos os passos, andar nos passos daqueles que foram pioneiros na fé, os nossos pais. E que o Senhor te abençoe muito, você que está ouvindo tudo isso que foi falado aqui. Amém, amém, amém. Olha aí, a Terezinha dizendo assim: ora por nós, preciso morar no sítio. Eu coloquei aqui na tela, enquanto você estava falando, Robinho, alguns comentários muito legais. Por exemplo, alguém dizendo assim: na minha cidade tem gente que vai morar e o dono diz assim: olha, cuida, e ele não paga nada, só cuida da terra da pessoa. É aquela função de caseiro, né? Tem caseiro que mora, não ganha nada, mas tem a oportunidade de morar, e tem caseiro até que recebe para cuidar da propriedade. É isso. Então tem muitas formas. Se a gente quiser ir orar a Deus, Deus vai abrir as portas. Essa questão da segurança, que alguém abordou aqui também, hoje em dia é seguro, a gente tem que realmente se preocupar com isso também. Pegar informações, referências do lugar. Como nós não estamos falando de fuga, como o meu irmão pastor Gondim falou, nós não estamos falando de fuga ainda. Você pode procurar um sítio onde fique cercado de outras terras, de outros moradores, né? Você não precisa se isolar ainda, ficar sozinho, sem apoio de ninguém. Você pode também se organizar com outras pessoas da família para estarem juntos nesse processo. Tem muita coisa que pode acontecer, queridos. Desde que a gente ore, Deus tem interesse, isso é o primeiro passo. Deus tem interesse, Deus quer. Então, ore nessa direção que Deus vai fazer o resto. Amém? Sabe, Zé, a gente está adiantado no tempo, mas eu queria falar uma coisa bem pequenininha, é possível? Pois não. O Mauro Carnassale, um dos pioneiros aqui da era moderna a defender a vida no campo, ele fala assim: muitos perguntam se devemos ir para o campo, se está na hora de ir para o campo. E ele fala assim: irmãos, a hora de ir para o campo já passou. A hora de ir para o campo já está acontecendo, porque muito em breve a situação vai estar tão difícil, com as multidões sem comida, com as multidões iradas, que até aqueles que já moram no campo terão que abandonar o campo e irem para os montes. Então, assim, cuidado para a gente não perder o bonde, porque o momento de ir para o campo já está quase acabando.